dia. Bom dia. Nós estamos aqui hoje com dois convidados da Fundação SEAD, Maria Regina Marinho, que é pesquisadora do SEAD, e Wagner Bessa, que é gerente de indicadores econômicos também do SEAD. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no estúdio da Univesp TV participar aqui do Primeira Análise no Estúdio Univesp, essa programação ao vivo que nós temos semanalmente. Primeiramente, antes da gente falar propriamente dos dados, eu queria saber por que, Maria Regina, a escolha de falar de exportação nesse último boletim, exportação de São Paulo. Exportação de São Paulo é um tema bastante interessante de se falar, exatamente porque as exportações são vistas quase sempre como um assunto do total do Brasil. Ele é sempre visto no conjunto da federação e raramente ele é visto isoladamente para uma unidade da federação. Então, São Paulo pode ser destacado nesse ponto de vista. Tá, isso é uma coisa também, é difícil a gente ver até em outros países, né? Países, por exemplo, os Estados Unidos, é difícil a gente ver uma coisa tão focada assim, né? Exatamente. Nós temos poucos artigos que são de estudos regionais ou estaduais sobre exportações. E qual que foi o método que vocês utilizaram para fazer esse boletim, para estudar as exportações de São Paulo em relação às exportações brasileiras? Nós usamos os dados do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. São dados bastante fáceis em termos de acesso e nós trabalhamos eles segundo alguns critérios. Segundo o critério de fator agregado, por exemplo, segundo o critério de intensidade tecnológica, que nós nisso utilizamos também a metodologia internacional desenvolvida pela OCDE, e caracterizamos também em relação aos países de destino e também em relação aos principais produtos exportados por Brasil e pelo Estado de São Paulo, fazendo uma comparação entre Brasil e Estado de São Paulo. Tá legal. E agora, Wagner, falando desse primeiro gráfico que a gente tem no boletim de vocês, a gente vê aí a participação das exportações do Brasil, né, dos produtos brasileiros, dentro da exportação total do país, isso de 2012, né? E a gente vê com o primeiro item aí os minérios de ferro, não aglomerados e seus concentrados, e logo depois óleos brutos de petróleo. O que significa esses dados assim, à primeira vista? Esses dados significam que o Brasil tem uma pauta de exportação muito concentrada em commodities, ou seja, são produtos de baixa densidade industrial, né? E produtos que têm uma oscilação muito forte de preço no mercado internacional. Essa é a principal característica da pauta de exportação brasileira, né? Ela se diferencia muito da pauta paulista por conta dessa diferenciação. A pauta paulista é mais concentrada em produtos industrializados. Essa é a diferença mais significativa. Tem algum estado do Brasil que está mais próximo a São Paulo nesse quesito de produtos industrializados, ou São Paulo realmente é muito diferente do resto do país? São Paulo, ele representa 41% da toda a produção industrial do país. Então, por esse aspecto, ele tem uma característica muito própria. Não só porque o produto é industrializado, mas porque a sua indústria também é mais moderna, né? Se não bastasse essa concentração em produtos industriais, a gente tem uma plataforma produtiva de inserção internacional. Poucos estados têm isso no Brasil. Tá. Uma coisa que também vale lembrar é que esse estudo esse boletim, ele foi feito analisando dados de 1999 e dados de 2012. Por que esses dois anos escolhidos, Maria Regina? Nós pegamos 99 e 2012 porque corresponde ao período de flutuação cambial. Então, um período em que nós estamos falando do mesmo tipo de câmbio, né? Antes disso, nós tínhamos o câmbio fixo. Nós podemos até dizer que nesse período houve uma flutuação cambial, às vezes suja, mas de todo modo é uma flutuação cambial. Então, nós estaríamos fazendo uma comparação mais justa do ponto de vista da exportação. Tá. Vamos ver então um pouquinho nesses dados, porque a gente consegue até fazer essa comparação e entender as diferenças de 99 para 2012. Então, aqui nós temos o Brasil de 2012, exportando, como o Wagner disse, preponderantemente produtos primários, né? Isso. E a gente tem aqui o estado de São Paulo, também desse ano de 2012, exportando já. Aqui a gente já consegue ver isso que você disse, de produtos mais industrializados, Wagner? Sim, o próprio açúcar, que está colocado ali, o açúcar de cana, é um produto industrializado. As pessoas podem olhar
mas é um produto importante na pauta de exportação porque ela vem da indústria de alimentos. A indústria de alimentos é bastante agressiva no que diz respeito às exportações. E você pode observar também aviões e carros, ou seja, a pauta de e outra coisa, suco de laranja. Existem pessoas que comentam que a gente não tem agricultura no estado de São Paulo. Na verdade, a gente tem uma agroindústria. O peso da agropecuária em São Paulo é 1,8% do PIB, é bem baixo. Por quê? Porque ela está muito fortemente integrada na produção industrial. Então, a produção industrial em São Paulo, a pauta de exportações, ela é bastante diversificada também. Você pode ver que não existe uma predominância de um produto único. A gente exporta açúcar, a gente exporta avião, a gente está exportando carro. E até telefones celulares para alguns mercados também. Então, essa é uma pauta bastante interessante de exportação. A gente, inclusive, esse suco de laranja que você citou, quando nós fomos analisar os dados de 1999, a gente vai ver que ele ainda não estava dentro dessa pauta de exportação de São Paulo. Quer dizer, então, mesmo olhando açúcares de cana, a pessoa pensa que pode ser um produto primário, mas não. Na verdade, é um produto já industrializado, né? Sim. É um produto semi-manufaturado. Semi-manufaturado, que a gente vai ver também agora, daqui a pouquinho, essas classificações aí dos produtos que a gente tem aqui. Agora, os aviões, os veículos aéreos, que são principalmente produzidos ali em São José dos Campos, naquela região onde fica a Embraer, né? Isso, os aviões na região da Embraer, você também tem Gavião Peixoto, em São José dos Campos você tem Gavião Peixoto, e carros você tem uma distribuição mais interessante. Você tem uma produção no ABC e você tem uma produção também na região de Campinas. Tá. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o valor. Aqui já tem um conceito que é preço por quilo. O que é isso, sim, Maria Regina? O preço por quilo é uma proxy de intensidade tecnológica, quer dizer, é uma medida indireta da intensidade tecnológica. Nós acreditamos que quanto maior o preço por quilo, maior o valor agregado e, portanto, maior a intensidade tecnológica. Desse ponto de vista, São Paulo e Brasil são muito diferentes. O Brasil vende os seus produtos, em média, a 40 centavos de dólar o quilo. O estado de São Paulo vende os seus produtos, em média, a $1,60 o quilo, um preço 4 vezes maior. Isso por quê? Porque no caso de São Paulo, como o Wagner disse, nós temos mais industrializados, os manufaturados puxam esse preço para cima, porque os manufaturados de São Paulo são vendidos a $2,60 o quilo. Já no caso do Brasil, o peso maior dos produtos básicos, dos produtos primários, puxam essa média para baixo, porque eles são vendidos a 30 centavos de dólar o quilo. Então, na verdade, nós temos essa caracterização por preço quilo, fazendo com que o quilo de São Paulo seja vendido mais caro do que o quilo brasileiro por conta dos industrializados que aqui nós temos. Aqui fica bem evidente nessa tabela, por exemplo, que a comparação entre Brasil e Estado de São Paulo, a gente vê que nos produtos manufaturados, né, aqui nessa última coluna de São Paulo, quanto que São Paulo representa no Brasil, e realmente é impressionante, 48,5% dos produtos manufaturados brasileiros são produzidos aqui em São Paulo, né? Uhum. E a gente vê a diferença entre produtos básicos que o Brasil, que são os produtos principais brasileiros, né? E os produtos manufaturados em São Paulo, na verdade, significam os produtos principais. Agora, o que significa esse item transações especiais, Wagner? Esse é um item que define, por exemplo, na verdade, resíduos, né, que não são classificados nas outras transações. É uma parte não classificada, a grande parte dela. Transações especiais são todas aquelas que não se classificam entre básicos, semi-manufaturados e manufaturados. Tá. Elas é uma diversidade muito grande de itens, mas quando você olha de fato o que nós temos lá dentro do dado, nós verificamos que tem muito o consumo de bordo, principalmente combustíveis e lubrificantes para aeronaves e embarcações. Tá. Isso seria o principal do que está agregado dentro dessas transações especiais. Tanto que o preço dele por quilo você vê que é bem mais alto. Bem mais alto, a gente tem lá 10,4 dólares, né, pelo estado de São Paulo, a gente vê por quilo. Mas ele ainda representa tem uma participação pequena, né, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Aqui nesse quadro seguinte, produzido por esse último boletim de vocês, tem esse conceito de intensidade tecnológica, que é um critério que vocês adotaram da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e
e Desenvolvimento Econômico, né, a Organização Europeia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente isso, Maria Regina, só para a gente entender essa divisão feita por vocês. Tá. Essa divisão, ela é baseada mesmo na metodologia da OCDE, nessa metodologia internacional. Ela divide os produtos industrializados, aí a gente não poderia mais falar dos produtos básicos, a gente está falando só dos industrializados, em 4 categorias: em alta, média baixa e baixa. Essa tipologia, ela levou em conta, quando foi feita essa tomada pela OCDE, ela levou em conta os dispêndios em P&D. Então, quem despendeu mais de recursos em P&D foram as indústrias que foram consideradas de mais alta intensidade tecnológica. P&D, só para a gente... Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, tá certo? E, então, nós temos também uma diferenciação em relação a Brasil e São Paulo. Nós temos uma proporção mais distinta de alta intensidade tecnológica. Em São Paulo, nós temos 15% da nossa pauta de exportação em alta intensidade tecnológica, enquanto o Brasil tem só 8%. Isso por quê? Por conta dos aviões, que aqui nós temos a Embraer. Então, pesa bastante nessa contabilidade. Já no caso do Brasil, nós temos uma maior participação de produtos na categoria de média baixa intensidade tecnológica. O Brasil tem 27%, enquanto o estado de São Paulo tem apenas 13%. Pesa a favor do Brasil nessa categoria o refino de petróleo, que teria mais para o restante do Brasil do que comparativamente São Paulo. Quer dizer, então, São Paulo, na verdade, ele teria um destaque aqui e o Brasil aqui, né? Exatamente. Agora é engraçado que é praticamente o dobro, né? Tanto São Paulo em alta tecnologia em relação ao Brasil, quanto o Brasil em relação a São Paulo, quando a gente está falando de produtos de baixa tecnologia. Vamos passar para a próxima tabela. Aqui a gente consegue ver também uma comparação de 2012, que é um pouco já desmembrando um pouco aqueles dados da tabela anterior, né? Aqui o que é interessante destacar? Nesse item é exatamente aquilo que eu já havia sinalizado, né? Que São Paulo tem uma preponderância maior de alta tecnologia por conta da presença da Embraer, e o Brasil se destaca mais em relação a São Paulo, se destaca mais no de média baixa. E média baixa também, e São Paulo tem mais média alta também do que o Brasil, né? A gente observando aqui de 40,5% para 32,6% no Brasil. Quer dizer, não é só na alta que ele se destaca, mas também na média alta. Na média alta. E aí tem presença de veículos, né? Tem presença grande de veículos nesse item. Dos automóveis que são produzidos aqui também nessa região do ABC, né? Sim, São José dos Campos também. São José dos Campos e Campinas. Aqui nós temos aqui um dado interessante também, ainda de 2012, a gente ainda não falou de 99, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa comparação, dos destinos das exportações. Isso eu achei interessante, porque o Brasil ele exporta para a China, como o principal mercado importador dos nossos produtos são os chineses, e se a gente fosse pegar o estado de São Paulo independentemente, temos a Argentina, né? Por que isso acontece? É bem diferente, né? É bem diferente. Nós exportamos muito para... Isso é interessante, né? Nós temos os 3 principais países de destino para São Paulo e para Brasil são coincidentes. Embora para o Brasil nós tenhamos em primeiro lugar a China, em segundo lugar os Estados Unidos, em terceiro lugar a Argentina. Já no caso do estado de São Paulo, nós temos exatamente o inverso. Em primeiro lugar a Argentina, em segundo lugar também os Estados Unidos e em terceiro lugar a China. Nós exportamos muito para a Argentina automóveis. A nossa pauta para a Argentina ela é uma pauta bastante diversificada, mas se fosse destacar um item só, nós destacaríamos os automóveis. Já no caso do Brasil, o Brasil tem como principal comprador a China por conta daquilo que nós vimos no começo da entrevista, que é o minério de ferro e a soja. Então, são os produtos básicos que fazem o destaque em relação ao Brasil ser a China e não a Argentina. E nós, como temos
produtos básicos no estado de São Paulo. Nós temos apenas 8% dos produtos são produtos básicos, produtos exportados. Então, nós temos um mercado mais voltado para a Argentina. Agora, também a gente consegue ver também participação de países do Mercosul, né? Inclusive no boletim de vocês também acaba dizendo que São Paulo é uma referência como um polo industrial do Mercosul, não é isso mesmo, Wagner? O que acontece é que São Paulo acabou se transformando com o tempo numa plataforma industrial para a América do Sul por conta da densidade tecnológica dos produtos que é produzido aqui. A gente tem uma história de industrialização muito antiga no Brasil e mais antiga, e essa industrialização ocorre em São Paulo, né? A gente tem uma indústria madura desse ponto de vista em vários setores. Com a crise que você teve nos Estados Unidos e na Europa, São Paulo acabou encontrando outras rotas de comércio internacional. E aí ele adentrou mais ainda na América do Sul. Por isso que aparece com bastante destaque, por exemplo, Colômbia, Chile, Venezuela e a própria Argentina, que já existia antes, né? Agora, o mercado chinês também é uma coisa recente, a gente vai ver em comparação com o ano de 99, a China ela nem figurava aí entre esses 10 primeiros países, né, pelos dados que vocês analisaram. Agora, os Estados Unidos, tanto para o Brasil quanto para São Paulo, eles continuam sendo o segundo país que mais importa produtos brasileiros e paulistas. Isso acontece por quê, Maria Regina? O principal produto que São Paulo vende para os Estados Unidos é álcool etílico, é etanol. Então, desse ponto de vista, pesa bastante em termos da nossa pauta para exportação para os Estados Unidos. Também, em relação ao Brasil, nós poderíamos destacar como um produto que é bastante exportado para os Estados Unidos o óleo bruto de petróleo. Então, se nós olhamos aqueles 3 principais produtos brasileiros, que é a soja, o minério de ferro e o óleo bruto de petróleo, enquanto a soja e o minério de ferro vão para a China, o óleo bruto de petróleo vai principalmente para os Estados Unidos. Então, seriam esses os produtos que estariam indicando uma maior participação em relação a esses destinos. E agora, esses países que o Brasil, para os quais o Brasil exporta, são então principalmente produtos básicos também, né? Claro que São Paulo está dentro, mas a gente consegue ver que esses países, por exemplo, o Japão, que não aparece na lista paulista, ele deve também importar mais produtos primários, assim como a China do Brasil. Correto? Sim. Né? Sim. Deve ser isso. Bom, vamos passar então para esse primeiro gráfico, que é a primeira tabela que analisa os 2 anos, 1999 e 2012. O que é interessante a gente observar aqui? Olha, a primeira coisa é que nós destacamos bastante a presença dos manufaturados, dos industrializados em geral e dos manufaturados em particular, na pauta de exportação paulista. Mas se nós observarmos em 99, essa participação era ainda maior. A participação cai de 84% para 74% em termos da participação dos produtos manufaturados. E por que ocorreu essa queda? Essa queda, ela na verdade, ela tem a ver com... de um lado nós temos uma queda e do outro lado nós temos um ganho. Quem ganhou, né, nesse movimento foram os semi-manufaturados. Eles passam de 7% para 12% nesse período. E aí conta muito a presença dos açúcares. Os açúcares cresceram muito nesse período, entre 99 e 2012, por conta de um mercado internacional de commodities muito favoráveis em termos de preço. Quer dizer, então, com o mercado aquecido, o mercado de commodities, acaba também incentivando que isso aconteça. Agora, só para o nosso público entender a diferença de um produto manufaturado para um semi-manufaturado. O manufaturado é aquele que passou por um completo processo industrial. Ele está pronto tanto para o consumo final como para o consumo dentro de um processo de produção. O semi-manufaturado é aquele que passou por alguma transformação industrial, mas ele ainda não está pronto nem para o consumo final, nem para ser consumido no processo industrial e na produção de um outro produto. Que é o caso que você citou do álcool, nesse caso.
Não, o álcool etílico? O álcool etílico, ele já é um produto manufaturado, ele já está pronto. Já está para o consumo. Nesse caso aí, nós temos outros açúcares de cana, que seria o açúcar bruto de cana, ele é um semi-manufaturado. Nós teríamos também a pasta química de madeira, por exemplo, que é um semi-manufaturado, um produto de celulose, que ele ainda não está pronto e ele ainda precisa passar por alguma transformação. Agora a gente vê um crescimento enorme das exportações paulistas, de 17 bilhões em 99 para 59 bilhões em 2012, Wagner. Por que que houve essa elevação tão grande das exportações? Claro que a gente tem que levar em consideração a variação cambial, né, que a Maria Regina disse no início da entrevista, mas mesmo assim é uma elevação muito grande, né? Uma coisa também que a gente poderia dizer do gráfico é que, dessa tabela, é que esse processo de crescimento dos produtos básicos no Brasil é mais forte ainda. Ou seja, por conta do avanço das commodities. Em São Paulo, se você olhar, a gente tem um crescimento também da pauta de produtos de maior intensidade tecnológica. Né? Uhum. Vamos dar uma olhada nesse dado que você está falando, que aqui a gente tem, por exemplo, a gente está falando ainda de intensidade tecnológica, comparando, mas eu vou pular para a gente chegar nesse dado do brasileiro. Eu acho que é aqui onde que a gente consegue ver isso. Não, acho que não está aí, eu acho. Não está? Não, nós temos... Só para a gente ter uma ideia dessa variação mesmo, né, do Brasil. O Brasil cresceu entre 99 e 2012, ele cresceu 266%, já descontada a inflação em dólar, que foi de 37% nesse período, enquanto São Paulo cresceu 145%, também já descontada a inflação em dólar. Por que o Brasil cresceu mais do que São Paulo? O Brasil cresceu mais do que São Paulo, principalmente em função dos produtos básicos, das chamadas commodities. Que foi o que o Wagner acabou de dizer o preço oscilou para cima muito fortemente. Os produtos básicos, eles cresceram de uma participação de 24% na pauta de exportação brasileira para 46%. Então, eles pesavam 24% e passaram a pesar 46%. É um crescimento brutal desse tipo de produto. E com isso veio um aumento de preço das commodities. Isso gerou um impacto em termos de valor total. Os produtos manufaturados, os produtos industrializados têm uma característica que o preço é menos elástico. Ou seja, dificilmente você vê preços, por exemplo, de computadores, televisores, esses televisores modernos, o preço subir. Na verdade, o preço ou fica estável ou ele cai. Uhum. E as commodities têm uma variação de preço muito maior. Então, a despeito de você não ter a variação do dólar ali já ter sido neutralizada, você tem a própria inflação desses produtos no mercado internacional. Então, como São Paulo tem uma plataforma de exportação baseada em produtos industrializados, essa oscilação de preços é menor. Né? Os preços no mercado internacional desses produtos que incorporam inovação tecnológica tendem a cair, não a subir. Tá, vocês têm, pensando assim para um futuro próximo, é possível afirmar que isso continua subindo? Existe uma chance dessas commodities continuarem valorizando as exportações brasileiras e São Paulo continuar sendo uma referência em exportações de produtos industrializados? Olha, em termos de preços, as commodities já não sobem tanto, né? Elas subiram muito no período de 2005 a 2010 aproximadamente. Elas já não sobem tanto. Agora, em termos da estrutura da pauta paulista e da estrutura da pauta brasileira, eu acredito que sim. Eu acredito que o Brasil ainda vai seguir por muito tempo essa vocação de ser um gigante exportador de commodities e São Paulo vai ser ainda um centro manufatureiro importante para vários destinos das nossas exportações. Vamos continuar então agora nessa comparação 99-2012, aqui falando um pouco de 15 anos atrás, aí quase, em 1999, aqui os produtos de exportação, eles mudaram muito em relação a 99? Mudaram bastante. Em primeiro lugar, em 99, nós tínhamos em primeiro lugar os aviões, em segundo lugar o suco de laranja e em terceiro lugar os açúcares. Já houve uma inversão de pauta, então os açúcares, por conta desse aumento de preço no mercado internacional, eles passaram os aviões e se tornaram primeiro lugar. Em segundo lugar, em 2012,
vem os automóveis. Já o suco de laranja, ele perdeu significativamente participação. Ele era o segundo colocado em 99 e ele passou a ser o nono colocado em 2012. Isso porque já houve no mercado internacional uma queda do consumo do suco de laranja, isso é fato. E em termos da agricultura paulista, nós vemos o reflexo disso também. A cana substituiu muito o cultivo da laranja no interior do estado. E a gente vê uma coisa, um dado mais histórico de São Paulo era um grande produtor de café. Isso já há um bom tempo que não é uma realidade. O café ele figura aqui como um dos itens, mas em 2012 ele nem aparece praticamente na lista, né? Entre esses primeiros 10 itens aí, né? A gente vê aqui essa diferença que você disse, que os açúcares passaram os aviões, né? Aqui em 99 os aviões a turbojato estavam em primeiro, representando 7,7%. Já no ano passado eles passaram a ficar em segundo lugar, porque os açúcares de cana, né, com essa alta dessa produção dos açúcares de cana, eles passaram a produção de aviões. Outra modificação importante também ainda em relação a 99 comparado a 2012 em termos dos produtos foi o aparecimento do álcool etílico. Então o álcool etílico ele não figurava em 99 e ele passa por quarto lugar, ele aparece em quarto lugar na lista em 2012, indo principalmente para o mercado dos Estados Unidos. Norte-americano, A gente vê aqui ele em quarto lugar, com 2,1% das exportações. Aqui a gente tem um comparativo entre Brasil e São Paulo nos 2 anos e os destinos das nossas exportações, como nós havíamos dito, né? Então houve essa mudança de destinos de exportação. Eu queria que você comentasse um pouco, Maria Regina. Sim. A primeira coisa que destaca é a perda de participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos respondiam quase por 1/4 das exportações paulistas em 99 e eles passam a representar 12%. A Argentina vinha em segundo lugar em 99, ela tinha 16%. E ela passou, também caiu um pouco, ela passou a representar 13%, mas ela passou os Estados Unidos. Então houve uma inversão de posição com uma queda muito significativa dos Estados Unidos. A gente pode acreditar isso, essa exportação de veículos que a gente faz para os argentinos? Isso, eu acho que esse seria um dos motivos. O outro ponto que se destaca muito é o aparecimento da China na pauta de 2012. Ele aparece em terceiro lugar. Ele não figurava entre os 10 primeiros em 99. Ele estava em 35º lugar na nossa pauta. Então, esse aparecimento da China como uma economia importante, ela se faz presente também em termos de mercado consumidor. Ela apareceu, né, de 35º para o terceiro lugar de 99 para 2012. A gente teve aqui, até alguns países são parecidos, né, de São Paulo para Brasil, mas a ordem muda e isso tem um significado bem diferente, né, Wagner? Ela é mais diversificada, né? Eu acho que esse é a gente vem aumentando as exportações e São Paulo tem essa característica de ele compete no mercado internacional em mercados mais industrializados, mercados mais competitivos. É por isso que a importância que você tem da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina, para o estado de São Paulo. Ele tem uma discussão internacional diferente da do Brasil nesse sentido, que está muito concentrada ainda na China. Né? Eu queria só para a gente finalizar, que nosso tempo também está se esgotando, uma última colocação de vocês sobre o que faz, o que acarreta São Paulo ser diferente do Brasil. Isso tem alguma diferença? Qual que é a conclusão que se tira em relação a esse boletim? Olha, eu acho que o principal disso é que São Paulo, ele acompanha aquilo que é, em termos de exportações, ele acompanha aquilo que é característico da própria economia paulista. Então, as exportações estão muito em linha com o que é a própria estrutura econômica paulista. Nós temos uma indústria muito forte e isso se reflete em termos das nossas exportações. Em termos da nossa agricultura, nós temos um peso relativamente pequeno, como o Wagner disse,
disse, em termos da nossa economia, e isso também se reflete em termos das nossas exportações. Em vulnerabilidade, São Paulo estaria um pouco menos vulnerável que o Brasil, a gente poderia dizer isso, caso fosse um estado... Se São Paulo fosse um estado, ele seria o 18º, o 19º do mundo. Isso dá uma proporção, ele estaria entre as 20 economias mundiais. O fato é que ele está menos vulnerável nesse sentido, mas ele é mais solicitado, ou seja, como você participa do comércio internacional com uma pauta de produtos industrializados com maior intensidade tecnológica, o processo de inovação e o processo de pesquisa e desenvolvimento é crítico para você manter a competitividade desse parque produtivo do ponto de vista internacional. Então, a gente é menos vulnerável do ponto de vista da diversidade, mas a gente tem que elaborar certas questões ainda para a pauta internacional, né? Para São Paulo continuar crescendo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estúdio Univesp, foi legal conversar sobre esse assunto. E o Primeira Análise de hoje fica por aqui, e agora nós vamos falar um pouco das notícias do dia. Muito obrigado pela sua audiência.